A gente sabe que o clã Kurta foi completamente dizimado pela Gener Ryodan, e esse é o motivo pelo qual o Kurapika busca vingança. Esse é o maior objetivo de vida dele. Mas reparem que toda essa história só foi contada até hoje pelos olhos de uma única pessoa, o próprio Kurapika. Mas e se eu te dissesse que existe um outro lado dessa história toda, que a relação de conflito entre o clã Kurta e a Gener Ryodan seja muito mais antiga do que a gente pensa, e que talvez o extermínio do clã não tenha acontecido da forma como a gente pensa exatamente? Hoje a gente vai investigar a fundo o passado do Kurapika e do clã Kurta desde a sua origem, e com isso eu me refiro à origem de fato do clã e todo o outro lado dessa história que a gente ainda não sabe e que talvez você nunca tenha pensado que pudesse existir. Ficou curioso? Então fica ligado que esse é mais um da série de vídeos de Hunter x Hunter aqui no canal, galera. Então se você curtir esse vídeo, já manda aquela corrente do julgamento no botão de se inscrever no canal e de ativar o sininho, galera, para não perder a notificação dos vídeos que podem sair a qualquer momento. Vamos lá, galera, conhecer o clã do Kurapika. O clã Kurta era um clã em extinção da província de Luxor, e na época da sua quase extinção, o clã contava com 128 membros, sendo que no capítulo 101 é citado que hoje existem 36 pares de olhos escarlates restantes, excluindo os do Kurapika. Já contando com ele, seriam ao todo 37 pares de olhos ainda existentes. O nome Kurta pode ser uma referência aos curdos, um grupo étnico do Oriente Médio, e que, assim como os curtas, eles foram marginalizados e massacrados nos países em que eles habitam. O povo do clã era famoso pelos seus olhos escarlates. O brilho conhecido de seus olhos era considerado uma das cores mais lindas do mundo, e também são tratados como uma joia rara por muitos, e com isso se tornou um dos motivos pelo qual o clã era caçado. Ao mesmo tempo, pessoas que não eram do clã muitas vezes ficavam assustadas e violentas depois de testemunhar a mudança de algum membro do clã. Esses dois fatores levaram o clã Kurta a se exilarem completamente do resto do mundo e viverem nas florestas da província de Luxor. Agora, durante a sua infância em Luxor, tanto o Kurapika quanto o Pyro, que era o amigo mais próximo do Kurapika durante a sua infância, encontram uma mulher perdida na floresta, machucada e com sede, chamada Sheila. Essa tal de Sheila deu um livro para eles. Era um livro das histórias de um Hunter. E para entender o que o livro dizia, eles tiveram que traduzir com um dicionário por não saberem, a língua do exterior, e depois, usando o dicionário, eles conversaram com ela até a perna dela ficar melhor. O mais surpreendente nisso é que, depois dela ter sido curada, ela se mexeu até se machucar de novo, como se ela quisesse ficar ali de propósito por algum motivo, ou pode ser que ela só fosse desastrada mesmo. Mas o fato é que, após ler o livro Hunter, o Kurapika ele começou a ter essa ambição de conhecer o mundo lá fora. E pelo fato de ser um tabu viajar para o mundo exterior, a pessoa teria que passar por alguns testes. O primeiro seria um exame escrito, o segundo um questionário oral e o terceiro, que seria o mais difícil, uma viagem à cidade para comprar mantimentos e não ficar chateado ou irritado. E se liga só que essa regra do teste era importante. Os participantes eram obrigados a usar colírios especiais que fazem com que os olhos escarlates permaneçam ativos mesmo depois que a pessoa já se acalmou. Isso porque, quando eles voltassem do teste, caso eles tivessem usado os olhos escarlates, não ia adiantar eles já terem se acalmado. Não, vamos só voltar depois que o olho voltar ao normal. Não, porque o olho não ia voltar ao normal por causa do colírio, que fazia com que os olhos continuassem vermelhos por mais tempo do que o habitual. Então, o avaliador, em tese, nem precisava ir junto do candidato, só esperar mesmo. Agora, vale ressaltar que o Kurapika passou com facilidade tanto no exame escrito quanto no exame oral, tirando nota máxima, sendo que nem os professores e o ancião conseguiam acompanhar o conhecimento do Kurapika. Isso mostra o motivo pelo qual ele é tão inteligente até os dias de hoje, porque desde pequeno ele focava nos estudos, tendo um conhecimento geral muito aguçado. Agora, já no terceiro teste, se os olhos escarlates aparecessem durante a viagem, isso significa que a pessoa não está pronta
para o mundo exterior e com isso vai falhar no teste, já que as pessoas do mundo exterior têm medo dos olhos escarlates do clã e o membro do clã pode ser um perigo tanto para si mesmo quanto para outra pessoa. Então Kurapika, após passar nos 2 primeiros testes, teve o direito de levar uma pessoa para o 3º teste e ele escolheu, obviamente, o Pyro, né? Nada melhor do que o seu melhor amigo para essa viagem, já que os dois compartilhavam do mesmo sonho. O objetivo deles era ir até a cidade, fazer compras e voltar sem que os olhos escarlates de algum dos dois tivessem aparecido, sendo que se a pessoa que ele escolheu para levar com ele tivesse os olhos expostos, isso resultaria também na reprovação do Kurapika. Além de que tudo isso deveria ser feito dentro de 24 horas. Então, quando eles chegam lá, um bando que pareciam punks começaram a provocar o Kurapika, né? Eles empurram o Pyro e pedem dinheiro, e o Pyro, como bom amigo, e não querendo, né, ver o Kurapika fracassando no teste, apenas disse que tropeçou, e então eles continuaram fazendo as suas compras, né? Aquela coisa ali, tipo, não, só pra dar aquela provocadinha, mas a vida que segue. Só que esses mesmos punks voltaram a aparecer de novo, dizendo que só deixariam eles saírem da cidade caso eles pagassem um pedágio. Mas o pior foi quando eles chamaram o Pyro de deficiente. Foi aí então que ele não conseguiu segurar as suas emoções e ficou muito puto e derrotou todos em segundos. E vale notar, mesmo sendo uma criança, ele fez isso mostrando que tem uma força monstruosa. Então, os aldeões ali presentes viram os seus olhos e começaram a jogar pedras neles, né, como se eles fossem monstros. E vale lembrar que as pessoas elas vivem no mundo com diversas criaturas mágicas e monstros diferentes, que não é segredo para as pessoas, mas ainda assim as pessoas têm medo dos olhos escarlates mesmo sendo humanos, né, como eles, só têm olhos de outras cores. O que leva a gente a imaginar que possa ter acontecido um incidente trágico no passado, sendo esse o motivo do clã Kurta realmente ser odiado pelo resto do mundo. Então, após voltarem para a vila, o Kurapika imaginou que teria fracassado no teste, já que os seus olhos foram ativados. Mas antes de partirem, aí que entra o detalhe, o Pyro trocou o colírio especial para um colírio normal, fazendo com que o Kurapika passasse no teste mesmo depois que os seus olhos ficassem escarlates. O ancião, então, como prometido, concedeu a permissão irrestrita para o Kurapika viajar ao mundo exterior. Então, ele sai na sua jornada, mas o objetivo dele, além de conhecer o mundo inspirado, né, pelo livro Hunter que ele tinha visto, era achar um médico para curar tanto os olhos fracos do Pyro quanto suas pernas. É por isso que o garoto tinha sido chamado, né, xingado de deficiente, e por isso o Kurapika tinha ficado putaço. Já a notícia do massacre do clã Kurta foi dada ao mundo 6 semanas depois. A notícia que foi reportada naquela época foi a seguinte, abre aspas, a descoberta foi feita por uma viajante que se perdeu na mata. Todos os 128 aldeões tinham sido assassinados. Familiares foram obrigados a se sentar de frente um para o outro enquanto eram apunhalados. No entanto, ainda estavam vivos antes de serem decapitados. Os membros de sangue puro do clã Kurta tiveram seus olhos arrancados e aqueles de fora, que se casaram com pessoas de dentro do clã, mantiveram seus olhos, mas seus corpos apresentaram consideravelmente mais lesões. Os homens adultos, no caso, né, tiveram muitas lesões também, mas isso foi, com certeza, uma evidência de resistência antes deles serem capturados pelo inimigo. Agora, a partir disso, supõe-se que os culpados atacaram primeiro as pessoas do clã, que eram de fora, né, para irritar as pessoas de sangue puro do clã, cujos olhos se tornaram assim vermelhos de ódio e sofrimento para ativar os olhos deles. E eles foram decapitados um por um. Dizem que os olhos escarlates dos Kurta, que surgem do ódio, possuem a tonalidade mais brilhante do vermelho e um alto preço no mercado negro. Havia muitas feridas cruéis nos corpos de crianças também, e dizem que isso foi feito para estimular os olhos de seus pais e ficarem com uma tonalidade de vermelho ainda mais brilhante. Perto dos corpos do massacre foi encontrada uma mensagem que acredita-se ser dos culpados. Abre aspas de novo, aceitaremos qualquer coisa que você deixar aqui, mas nunca tire nada de nós. Esse foi
o recado dado. Agora, no início da série é dito pelo Kurapika que o seu clã foi exterminado pela Gene Ryodan e que o seu objetivo era a vingança, como a gente conhece, além de encontrar e reunir todos os olhos do seu clã. Mas a pergunta que muita gente se faz é o motivo pelo qual a Gene Ryodan teria exterminado o clã Curta. Era só por causa dos olhos? Será que a notícia que foi dada ao mundo estava 100% correta? Como que eles encontraram o lugar onde os Curtas estavam vivendo, sendo que era um lugar totalmente escondido, além deles terem vivido 100 anos lá em paz, sem nenhuma pessoa saber? E são essas perguntas que eu vou responder aqui. Primeiro, como eles descobriram onde o clã Curta estava vivendo, sendo que era um local totalmente secreto? A partir disso, temos várias hipóteses. A primeira é que, após o Kurapika ter ido até a cidade com o Pyro e mostrado seus olhos, as pessoas identificaram e os boatos começaram a correr para outras pessoas, até que chegaram nos ouvidos da Gene Ryodan, ou, em particular, a Pakunoda, que é um dos membros fundadores, poderia ter conseguido a informação com alguém que já tinha ouvido falar graças aos seus poderes, que consiste em tocar na pessoa e fazer uma pergunta e, com isso, acessar as suas memórias. Isso a gente conhece. Por outro ponto de vista, a gente pode dizer que aquela Sheila que se encontrou com o Kurapika e o Pyro, ela talvez tenha sido a culpada, já que ela pode ter deixado um rastreador no livro que ela deu para o Kurapika, ou até mesmo ter dito para outra pessoa a localização deles, mesmo que ela não tivesse nenhuma intenção maldosa, tenha contado só por curiosidade mesmo. Mas existe uma teoria em torno da Sheila. Preste atenção que agora vem a bomba, a primeira bomba desse vídeo, na qual diz que ela pode ser a irmã do Periston ou até mesmo o próprio Periston, já que os traços da Sheila se assemelham muito ao dele, e nisso o Periston estaria envolvido no massacre do clã Curta, apesar da gente não saber por que ele teria feito isso. E outra ideia ainda mais viajada é que a Sheila poderia ser a mãe do Gon. Mas essa é uma teoria muito louca, não tem muita base, mas a gente pode falar sobre ela em outro vídeo caso vocês queiram, A gente pode dissecar um pouco mais dessa ideia, porque falando assim parece um pouco jogado. Mas aqui, galera, o foco principal vai ser o meu ponto de vista do real motivo pelo qual o massacre do clã Curta aconteceu. E ao meu ver, o massacre não foi só por conta dos olhos. Claro, se você olhar para Ryodan, eles sempre estão atrás de coisas com grande valor. É um bom argumento, mas não seria só isso nesse caso em particular. Vamos lá, se aprofundar nessa história. Primeiro, no capítulo 102 do mangá, quando a máfia acha que matou todos os membros da Gene Ryodan, eles começam a investigar os corpos, Mas o hacker, ele não consegue encontrar nada sobre eles, mesmo procurando em uma linha de tempo de 50 anos. E isso por todo o mundo. Ele pesquisou todos os bancos de dados possíveis, desde registros militares, bases escolares e até arquivos de DNA, até mesmo no obituário, nada. Foi então que ele chegou à conclusão de que eles nunca tinham existido naquele mundo. E os guardas da máfia começam a questionar para ele, mas como assim? Eles nunca existiram, Eles não existem. Os corpos estavam ali, isso não faz sentido. Então o hacker diz que eles na verdade não existem nos olhos da sociedade. E ele ainda complementa, Desaparecer e se fingir de morto é algo fácil de se fazer nos dias de hoje, mas desaparecer da sociedade por completo e apagar todos os dados dos seus próprios arquivos é impossível. Então a conclusão foi a seguinte: a única maneira de não haver nada sobre eles é eles terem vindo da cidade Meteoro, já que lá as pessoas oficialmente não existem, já que é uma cidade que, por mais de 1500 anos, foi considerada apenas um lixão. E por esse motivo, a máfia resolveu deixar de lado, o que a Gene Ryodan tinha feito, já que a maior parte dos membros da máfia vinham de lá. E a fim de preservarem a boa relação, eles resolveram esquecer toda essa história. E é justamente sobre a cidade Meteoro que a verdadeira história da nossa teoria começa. Prestem bem atenção nessa história que a grande maioria deixou passar. Há cerca de uns 10 anos, um vagabundo sem documento nenhum foi preso por assassinato. Pesquisando, descobriram que ele não estava na lista dos documentos oficiais, nem mesmo em qualquer tipo de registro. Então ele confessou ser da cidade Meteoro.
vendo que ele continuou negando os fatos, a polícia do país de onde ele foi preso, extraiu à força uma confissão dele, No tribunal, o advogado indicado pela corte não fez nada e permitiu que ele fosse condenado. E 3 anos depois, o verdadeiro assassino, um viciado em drogas, foi preso e o seu crime foi levado a público. Foi então reconhecido que o primeiro foi falsamente acusado e logo após a divulgação da informação, 31 pessoas foram assassinadas, entre elas policiais, juízes, inspetores, testemunhas, jurados e advogados que participaram da falsa acusação. Em uma delas, uma mensagem foi encontrada perto do pé do cadáver dizendo, abre aspas, aceitaremos qualquer coisa que você deixar aqui, mas nunca tire nada de nós. Os assassinos eram 31 residentes da cidade Meteoro que prenderam uma bomba no peito e depois se explodiram com as suas vítimas, tudo ao mesmo tempo em lugares diferentes. Tudo porque um dos seus companheiros foi falsamente acusado e preso durante 3 anos. 31 pessoas se sacrificaram e 31 outras foram mortas em nome da vingança. E com isso, concluímos que isso só mostra como eles são mais unidos até do que uma família e possuem ligações ainda mais profundas que qualquer coisa. Agora, eu pergunto a vocês, o que o massacre da Ryodan e o incidente do vagabundo têm em comum? Em ambos os casos, foram deixadas uma carta de vingança. Então, será que a Gene Ryodan estava, na verdade, se vingando de alguma coisa quando exterminou o clã Kurta? Faz sentido se a gente tomar como base esse caso. No incidente do vagabundo, vemos como eles se sacrificaram por uma injustiça e por vingança, e no massacre do clã Kurta pode ter acontecido algo semelhante. Mas o que pode ter acontecido? A gente pode imaginar que o clã Kurta no passado fez algo contra a Gene Ryodan, ou principalmente contra a cidade Meteoro. A gente ainda não sabe ao certo, mas já dá para ter uma base para a gente supor que não foi apenas só por causa dos olhos. Durante a luta do Kurolo contra o Hisoka, o Kurolo ele cita que o ancião da cidade Meteoro usou a habilidade Sun and Moon em algumas pessoas para se explodirem contra algumas pessoas que estavam tentando invadir a cidade. Ou seja, nesse caso, o ancião estava apenas se defendendo. Não é relatado nada sobre alguma carta deixada. Ou melhor, não era um movimento de vingança feito por ele, já que eles estavam apenas defendendo a cidade de uma invasão. Então enviaram os homens com os selos Sun and Moon apenas para deixarem uma mensagem, no sentido de demonstrar o poder deles. E só ressaltando que esses dois casos, do vagabundo e do ancião que mandou algumas pessoas para se explodirem com a habilidade Sun and Moon, são casos diferentes, só que em um é dito que foram usadas bombas em 31 pessoas diferentes, e no outro foi usada a habilidade do ancião em algumas pessoas. E o que sustenta mais ainda essa ideia de que a Gene Ryodan ela tinha agido na verdade por vingança é uma resposta que o próprio Togashi dá numa entrevista feita para o One Shot do Kurapika, que foi dado para quem foi ver o filme Hunter x Hunter Phantom Rouge nos cinemas. Seguinte, o entrevistador pergunta: quando e como você criou os eventos passados do Kurapika que foram lançados recentemente? E o Togashi responde o seguinte: o motivo foi porque naquele momento eu não achava que as coisas ficariam tão cansativas, então eu pensei que seria capaz de colocá-lo imediatamente no papel, então eu queria traçar a relação de conflito entre a Gene Ryodan e o Kurapika a partir das suas origens. Eu pensei que seria capaz de terminar rapidamente e conseguir terminar o do Kurapika rapidamente, mas logo depois muita coisa aconteceu e eu acabei tendo que arquivar. Ou seja, galera, tentando entender essa resposta do Togashi, a gente consegue interpretar que ele conseguiu sim finalizar o lado A, que é o lado do Kurapika, o one shot dele, mas ao mesmo tempo ele queria fazer o lado B, que é o lado da Gene Ryodan, para então estabelecer nessa relação de conflito entre eles. Mas ele nunca lançou esse lado, já que ele teve que arquivar. Porém, caso exista esse lado, por qual motivo ele não lançou até o momento atual? E é aqui
que a última peça se encaixa. Dá pra imaginar que o Togashi queira jogar o real motivo pelo qual o clã foi massacrado futuramente no mangá, até mesmo em um cenário onde o Kurolo esteja conversando, né, com o Kurapika e isso funcionar como um plot incrível. Agora, imaginem o Kurapika lá e o Kurolo revela o real motivo pelo qual aconteceu o massacre, ou contar a história toda por trás dele. Por mais que isso não faça o Kurapika desistir de se vingar, se tivesse sido um motivo plausível, já seria impactante de qualquer forma, né? Mas como ele reagiria ou o que ele faria, não tem como a gente saber. Mas é difícil, né, ver ele perdoando a Ryodan pelo massacre do seu clã. Mas já seria suficiente para ele mudar pelo menos um pouco o seu ponto de vista e até o nosso ponto de vista dessa história toda. Agora, para fechar com chave de ouro, galera, a gente discutiu todo o massacre e a extinção do clã Curta, mas qual será a origem desse clã? De onde será que eles vieram? Será que eles são só fruto de uma mutação natural dos seres humanos, tipo olho azul e olho verde que a gente conhece? Nada disso, galera. Pode ser que o clã Curta tenha vindo direto do continente sombrio. A gente viu como o Togashi foi encaixando algumas pontas para justificar, por exemplo, a existência das formigas quimera, que a gente sabe que vieram do continente sombrio. E a gente também tem a confirmação de que a entidade Nanika, que divide, né, o corpo com a Luca, também veio de lá. E a gente tem evidências de que o próprio clã Curta também tenha se originado lá do continente sombrio. Vamos lá, galera. Primeiro, no capítulo 1 do one-shot do Kurapika, as aves que eles usam para locomoção parecem bastante com a ave que apareceu também no mapa do continente sombrio. Óbvio, né, que a imagem do continente sombrio é meramente ilustrativa, não quer dizer que aquelas aves sejam realmente gigantes, assim como alguns monstros. Mas reparem agora no logotipo do infinito na roupa azul do Kurapika, ali na parte de baixo. Esse é, galera, o exato mesmo símbolo também representado na capa do livro que o Don Fricks estava escrevendo. E sobre o que ele estava escrevendo exatamente? Sobre o continente sombrio. Além dele ter também a forma do lago Mobius, né, que é o nome do mar ali que divide o espaço de terra do mundo convencional, que a gente conhecia, e o espaço de terra do continente sombrio ali, né, que fica no perímetro, dá para dizer, daquele mar. E caso realmente eles forem de lá e tenham saído por algum motivo, chegando aqui durante essa jornada de imigração, ou até durante o começo da estadia deles tentando conviver com as outras pessoas, antes de decidirem se isolar, pode ser que algumas pessoas do clã, ou até a maioria, quem sabe, tenham feito alguma merda contra a cidade Meteoro, ou com muitas pessoas de lá, explicando assim o motivo da Ryodan querer varrer eles por completo. Lembrando, galera, que o clã Curta viveu isolado por 100 anos. Então talvez essa seja uma rixa de muito tempo atrás, mas que acabou só estourando nos últimos anos. Não dá pra gente saber se foi um conflito genérico, né, entre os povos, ou se teve um grande conflito mais específico que culminou no massacre do clã Curta, mas esses detalhes é bem provável que sejam revelados em breve. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muita coisa bacana que foi trazida nesse vídeo. E agora, galera, lembrando mais uma vez, hein, gostou do vídeo? Aproveita pra dar aquela correntada no botão de se inscrever e de ativar o sininho. E agora, confere os 2 últimos vídeos de Hunter x Hunter que foram lançados aqui no canal, que também estão show de bola, beleza? Até a próxima, tchau!